Jesus foi tentado, né? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Olha bem, Jesus foi tentado. Quanto mais a nós, quanto mais os cristãos, eu vejo aí cristão, né, vivendo de forma que dizendo o seguinte: eu não tenho nada a ver com o diabo não tem nada a ver comigo. Tem muito a ver sim. Jesus, que foi Jesus, foi tentado, quanto mais a nós. E nós precisamos saber que nós vivemos num mundo em guerra. É guerra de vida ou de morte. Pois aqueles que não se submeterem ao Rei de Deus, ao senhorio de Jesus Cristo, o que está reservado para eles? Os que não tiveram o seu nome escrito no livro da vida, o que está reservado para eles? Fala: onde o verme não morre, o fogo não apaga. Quer dizer, vai passar a eternidade sem Deus. E os que estão escritos no livro da vida, o nome dos quais estão escritos no livro da vida, são os que se submetem ao senhorio de Deus, ao senhorio de Jesus Cristo, aqueles que recebem Jesus no seu coração. Agora, a salvação, ela precisa ser desenvolvida, né? Para nós produzirmos frutos, para nós termos recursos, armas espirituais, dons espirituais, para vencer neste mundo em guerra. Tanto é de guerra que ele fala que a nossa milícia, né? As armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E ele fala em Efésios capítulo 6, ele fala dessa guerra, né? Então é uma guerra que há uma disputa do diabo pela mente das pessoas, para levar as pessoas a confiar em si próprias, nos seus próprios pensamentos. Então, ele fala no capítulo 6 de Efésios, ele fala: porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Então ele fala de luta, ele fala de guerra. E ele fala das armas da nossa milícia não são carnais. Quer dizer, nós não vencemos as oposições, né, espirituais, que é a oposição causada pelo diabo e seus demônios, né, contra nós, contra aqueles que decidiram viver piedosamente em Cristo Jesus. Jesus falou: serão perseguidos. Se outras pessoas, né, perseguem, é porque elas estão sob influência maligna, elas estão a serviço do reino das trevas. Então, nós não podemos ignorar essa guerra. E para vencer nesta guerra, nós devemos usar armas espirituais, nós devemos estar vigilantes. E vigilante é repassar o que nós estamos pensando e fazendo, renovando a nossa mente. Ele fala: renovai as vossas mentes. O que é isso? Estar sempre alerta, sempre meditando na palavra de Deus. E ele diz que o diabo ruge como um leão, procurando alguém que possa tragar. Quer dizer, né? E Paulo fala para que nós sejamos livres das astutas ciladas do diabo. Então nós vivemos num mundo que está em conflito, que está em guerra. O mundo que se opõe a Deus
e aquele que é de Deus. E tem aqueles que se colocam indiferente a toda essa realidade, a todas estas coisas. Mas a indiferença, ela não vai trazer proveito nenhum. A verdade é essa. Então, a palavra diz para nós nos submetermos a Deus e resistir ao diabo. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que ele vos exalte em tempo oportuno. Resistir ao diabo, mas submetei-vos a Deus. Então quer dizer, por que a oposição à igreja? Por que a oposição aos que estão com Jesus, os que optaram por Jesus? Isso não é novo. Lá em Roma, no Coliseu, eles pegavam os cristãos e colocavam na arena para aos leões, para serem despedaçados, faziam liga, e isso servia de espetáculo. Então, se as igrejas, a gente fala em igreja, mas a igreja que está com Jesus, essa é a igreja. Não é essa ou aquela denominação. Aí fizeram denominações de ministério. Ministério é aquela organização que decidiu, falou consigo de servir a Deus, de proclamar as virtudes de Deus, mas nem todos estão de acordo. Tanto é que degladiam uns com os outros, não andam juntos, e censura uns os outros, e cada um acha que está certo. Quer dizer, como que nós vamos saber se está certo? Pela palavra, dirigido pela palavra. A palavra é o nosso guia, porque a palavra vem de Jesus. Jesus é o nosso guia, ele é o nosso mestre, ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora, então, nós vemos aqui Jesus tentado. E olha bem, ele foi levado pelo Espírito. Por quê? Pelo Espírito Santo. Para quê? Para ser tentado. Então, você que tem o seu nome escrito no livro da vida, que aceitou Jesus Cristo, se submeteu ao império, à soberania do reino de Deus sobre a sua vida, vamos ser perseguidos, maltratados e humilhados. É isso, Porque todos que decidem viver piedosamente em Jesus, em Cristo Jesus, serão perseguidos. Então, Jesus falou: se essas perseguições vierem contra vocês, então é motivo até de regozijo, porque você está produzindo fruto, você está indo adiante. Então, o que nos traz a reflexão, foi guiado pelo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo que tentado. Quer dizer, Jesus ali começa o ministério dele, foi batizado, ele começa o ministério. Quando você se submete ao reino de Deus, faz aliança com Deus através de Jesus, levanta contra você perseguição. Uma perseguição para quê? Para fazer você desistir, para achar que colocar na sua cabeça que você está louco, para você ser usado para se opor à obra de Deus na terra. Pessoas começam a ser usadas por espíritos malignos, deu ouvidos a espíritos enganadores para se opor à obra de Deus. Então, nós devemos o quê? Vigiar nós mesmos, falar com Deus, ser dirigido pelo Espírito Santo. Agora, isso é um trabalho diário, de oração, de meditação e de resistência a tudo que se opõe a Deus. Então nós vamos ser policiados e nós devemos ter uma atitude de combate. Nós somos o quê? Aí fala de guerra espiritual.
Então você tem falado de guerra espiritual e matam uns aos outros. Não é isso. Né? Guerra espiritual, ela é invisível. Ela combate ao reino do diabo. E o reino do diabo, ele não desiste. Ele ataca uma vez, você resiste, você repreende, e ele, então, porque o que diz aqui no verso 12, aqui no capítulo 4 do livro de Lucas, diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: não tentarás o teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Quer dizer, em todos os lugares que Jesus foi, estava ali o tentador. Por que os religiosos arvoraram contra ele? Por que procuravam matá-lo? Por que ele foi odiado? Porque ele foi questionado, experimentado. Parece, é lícito. Quem que influenciou aqueles homens? É lícito pagar imposto a César? Quer dizer, o que eles queriam ali? Pôr Jesus contra César? Para quê? Eles queriam saber isso? Eles não queriam saber. Eles queriam colocar uma armadilha para Jesus. E a armadilha era colocar ele como crime de sedição contra o governo de Roma. Olha bem, eles não queriam saber. Muitos que vêm até você, eles não querem saber a sua resposta. Eles querem experimentar. Eles não vão querer dar ouvido. Então, se apresentam como cordeiros, mas no fundo são lobos devoradores. Então, onde Jesus foi tentado. Foi tentado. Quer dizer, a mão direita dele havia um tentador. Havia um que se opunha. Olha bem, ele passando pelo Gadareno lá, na mesma hora os demônios gritaram, Que temos nós contigo? O Senhor veio a nos importunar fora do templo. Quer dizer, ele está ali. Mas nós temos o Espírito Santo para te dar discernimento como que você vai agir, para você entender o que está acontecendo, seja no que você está pensando, porque os demônios eles falam no ouvido das pessoas e as pessoas pensam que é o próprio raciocínio deles, que é o próprio pensamento deles. Então, por isso que ele fala, resistir ao diabo, submeta-se a Deus. Então nós precisamos saber que há um tentador que está sempre disposto, que está sempre esperando uma hora para atacar. A verdade é essa, rugindo como leão, procurando alguém que possa tragar. Ele ruge como um leão, mas ele não é um leão. Maior é o leão da tribo de Judá. Então, o que isso nos leva? A aproximar-se cada vez mais a Jesus, aproximar-se cada vez mais à palavra de Deus. Nós vamos ser tentados além das nossas forças, porque nós estamos num mundo adverso, num mundo em guerra, pessoas aí, eu estou bem. Olha, não está bem, não está bem, há uma guerra, e essa guerra exige de nós uma postura firme em Cristo Jesus. Não vacile, vigiar e orai. A oração é que vai comandar tudo, a meditação na palavra de dia e de noite é que vai te manter vivo, que vai te manter vigilante. Aí tem essa questão aí, se o crente pode beber, coisa elementar, A Bíblia fala que tem gente que você pode dar bebida forte para eles, aqueles que estão sofrendo, aqueles que são amargurados da vida. Agora, o sacerdote não bebe. Que isso?
é só beber para quê? Para cair a vigília dele. Ele vai cair a vigília dele. E a hora que cair a vigília, aí ele vai ser alvo do ataque do diabo. Então todos que foram chamados em Cristo Jesus são sacerdotes. E o sacerdote tem que manter a sua vigilância. Porque se os príncipes bebem, o que vai acontecer com eles? Eles vão deturpar o direito, eles vão deturpar a lei, e o senso crítico deles vão cair. Então, não subestime o poder do diabo. Ah, mas o diabo é mais forte? Não, mais forte é Deus. Sim, o mais forte é Deus. Mas nós estamos nós estamos no esconderijo do Altíssimo, nós estamos na palavra de Deus, nós temos intimidade com Deus, a nossa mente é renovada a cada dia, nós estamos no estado de vigília, ou nós estamos relaxadamente com a nossa guarda baixa, né? Jesus foi tentado, quanto mais a nós. Aí as pessoas falam, como é que está? Está um vento, né? Falando de um vento. Não é ataque. Ah, mas eu sou de Jesus. Tudo bem, você é de Jesus, mas você está com a guarda firme? Você que está com a sua retaguarda, a sua dianteira? É tão terrível isso. Olha, até para você entrar no carro, para você viajar, Senhor, me dá uma escolta de anjos, me leve em paz e segurança, e eu vou debaixo das suas asas, porque em ti confio. Aí eu vejo muito, né, pessoas que saem até para fazer a obra de Deus, de repente se envolvem num acidente terrível, num problema. Não? Olhe, em tudo nós devemos orar, tudo que vai fazer, né? Então, Deus nos chama para ficar com Ele, para servir a Jesus, estando no esconderijo do Altíssimo. As pessoas, mas um lugar, não é um lugar, é um estado. É um estado que você está submetido a Deus, está submetido aos preceitos de Deus, à palavra de Deus. Não há espaço para nós ser relaxados no nosso compromisso espiritual com Deus, sabendo que o diabo desceu até vós com grande fúria, porque sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, não há tempo, não há espaço para baixar a guarda mais para aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. E muita gente boa vai resistir à palavra de Deus. Ele fala que vai chegar um tempo que eles vão tapar os ouvidos para não ouvir a palavra de Deus, né? Que nós estamos vendo as coisas acontecer, pessoas não querem nem saber de Deus, não querem saber de Deus, não querem saber das Escrituras, que as Escrituras que vão fornecer a nós as armas espirituais, como nós devemos